Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Gustavo, sou assessor de comunicação aqui da empresa Mato Grossense de Tecnologia da Informação e nós vamos começar a nossa quarta edição do MTI Tech Talks. Nessa edição a gente trouxe duas pessoas brilhantes para falar sobre um assunto muito importante, que é a gestão de tempo. E vocês já sabem as regras, mas a gente vai relembrar. A gente pede para que todos deixem os microfones no mudo. As perguntas podem ser adicionadas no chat e no final das duas palestras eles vão responder as principais perguntas. Se não conseguimos responder todas, encaminharemos as respostas por e-mail. Hoje nós temos aqui o Orlando Ferreira e o Couto Júnior. São duas pessoas excelentes para começar esse bate-papo com a gente. Vamos começar, então, se vocês quiserem se apresentar, Orlando e Couto, e aí depois a gente já pode começar. Tudo bem? Bom dia, professor Couto, fique à vontade. Bom dia, Orlando, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom, eu trabalho com estratégia pessoal, estratégia de carreira e estratégia organizacional. Sou mestre em educação, formado em administração e odontologia, não necessariamente nessa ordem, aliás, numa ordem inversa. E a gente está nessa área já de administração, de gestão de pessoas, há quase 20 anos, né? E vejo que essa questão do tempo é extremamente importante para a gente poder organizar a nossa vida e ter uma liberdade necessária. A gente vai discutir e conversar sobre isso, para ganhar mais tempo de vida e mais produtividade. Acho que é mais ou menos isso. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Orlando Ferreira. Eu tenho na tecnologia minha área de formação, sou egresso aí da Faculdade de Ciência da Computação, vejo vários ex-colegas aqui conosco, é um prazer reencontrá-los. Aos poucos eu migrei de área, acabei indo mais para a área de gestão, com MBA, e fiz uma carreira como executivo na indústria de educação, né? Falar indústria e educação na mesma frase é diferente da gente ouvir, mas hoje é isso. A gente tem no Brasil alguns grandes grupos educacionais. Eu fiz carreira em um desses grupos, que é a Cropon, depois trabalhei em outros também. Foram mais de 20 anos aí como executivo. E ao longo desses anos eu precisei, na prática, aprender sobre gestão pessoal, né? Envolve autoconhecimento, autogestão, disciplina e principalmente sobre gestão de prioridades e gestão do tempo. A gente vai, espero compartilhar um pouco com vocês aí o que funcionou comigo ao longo desses anos. É um prazer estar aqui com vocês. Professor Couto, bom dia. É um prazer dividir esse espaço contigo. Prazer é meu, Orlando. Prazer é todo meu. Bom dia. Inclusive, em nome do presidente, ele gostaria de estar aqui já para fazer essa abertura, mas ele teve uma outra reunião, então acho que ele vai entrar mais tarde um pouquinho. As palestras vão ter entre 20 e 25 minutos, né? A gente sabe que sempre pode estender um pouquinho para mais, para menos. E aí lembrando, vamos concentrar as perguntas no final para otimizar os nossos dois palestrantes, que são duas ótimas pessoas. Eu vou sugerir para o Couto começar e depois o Orlando, mas se vocês quiserem trocar, tudo bem também. E a gente já pode iniciar assim que vocês estiverem prontos. Tudo bem? Então vamos lá, pode ser, Orlando. Pode ser assim? Você prefere começar? Para mim também, tanto faz. Então, vai lá, Couto, manda bala. Tá bom. Bom, gente, eu quero começar com uma história que ela já é assim, antiga, né? Mas as histórias antigas, elas valem sempre. Valem quando elas têm um significado, quando elas têm uma mensagem a ser passada. Eu acho que é importante quem já conhece, inclusive, relembrar. Imagina uma pessoa que ela receba, é ofertado a ela R$ 1.440 todos os dias. Só que tem uma condição. Ela tem que usar aquele dinheiro aquele dia. Se ela não usar, ela perde. Então, a cada 24 horas é depositado R$ 1.440 na conta dela. Bateu meia-noite,
zera a conta, entra outros 1.440. No começo, normalmente as pessoas vão comprar as coisas rapidamente, né? Vão usar esse dinheiro. Com o passar do tempo, você já sabe que no momento seguinte, no dia seguinte, você vai ter de novo, você acaba dando uma relaxada, né? Ah, deixa, amanhã tem de novo, amanhã tem de novo, e amanhã tem de novo, e a gente acaba não usando o dinheiro da melhor forma possível. A questão é que a gente tem 1.440 minutos todos os dias. Todo santo dia, 1.440 minutos. E o que a gente faz com ele? Como a gente utiliza, né, esse valor, ou que valor a gente dá a isso que a gente recebe todos os dias? Então, muita gente se dispersa, muita gente não usa, muita gente deixa para amanhã. E tem uma coisa importante. Independente se a gente acha que tem a data para falecer ou não, né, que tem um tempo de vida ou não, ele vai acabar, isso ele vai acabar. A vida, para mim, eu tomo ela assim, ela é um momento, eu ganho um momento, né, a cada instante eu estou ganhando um momento de vida, e eu preciso valorizar muito isso, porque a gente não sabe o dia que vai acabar. Então a gente ganha vida usando melhor esse tempo que a gente tem, que ele pode ser pré-estabelecido ou não, isso é uma questão de crença, eu não sei mesmo, nem gostaria de entrar nesse aspecto. Mas eu ganho vida quanto mais eu usar esses 1.440 minutos, quanto melhor eu usar, né? E aí eu preciso gerir melhor isso, esse valor que eu tenho, que é esse tempo. É importante que a gente parta de 3 aspectos importantes para dividir esse tempo. Um é com a família, outro é com o descanso, família, passeio, lazer, ou tempo para você que seja, né? Tempo para você fazer aquilo que você gosta, sem maiores consequências, assim, de produtividade, aquela coisa toda. Mas tempo seu, você escolhe. Outra com a família, a outra é o descanso, você precisa descansar, a gente precisa descansar. Nós temos 3 áreas é como se o cérebro, no nosso cérebro fosse dividido em 3, né? Nós temos o sistema cognitivo, o sistema límbico e o sistema reptiliano. O reptiliano é das ações, o límbico das emoções e temos a consciência, né? Que nos dá essa característica de eu, de perceber que a gente efetivamente existe. Quanto mais eu trabalhar essas 3 questões, mais eu consigo efetividade. O reptiliano é que me dá as ações rotineiras. A gente consegue fazer várias coisas com melhor qualidade, no menor tempo, sem pensar. É o que a gente chama, em outras palavras, eu estou dizendo isso, que é um hábito, simplesmente um hábito. Eu tenho o hábito de fazer. E nós temos hábitos bons e hábitos ruins. Então eu tenho que fazer uma análise desses meus hábitos todos os dias. Eu estou tendo hábitos bons ou hábitos ruins? Essa análise precisa ser feita. E como que eu corrijo meus hábitos? Um réptil, ele não corrige o hábito dele. Um jacaré não corrige, né? Nem vou dizer se está errado ou certo, mas é o jeito dele. Aquele jeito ele não muda, ele não tem um pensamento para mudar, corrigir ou não importa, mas para mudar o hábito dele. Então eu vou usar o meu cérebro para fazer isso. E se a gente pensar, eu tenho aqui, ó, a cabeça, né? Eu posso dividir isso dentro do meu corpo. O sistema límbico, ele vem aqui para o coração e para o pulmão, que é a alma, e a respiração, o oxigênio e outras coisas, e o sistema reptiliano, ele se representa também no sistema digestivo, que é simplesmente processos peristálticos e etc. Ou seja, ele é automatizado, né? Praticamente a gente não tem controle sobre ele. Mas essa capacidade de consciência me faz poder agir sobre as emoções e me faz poder agir sobre os meus hábitos. E é o hábito que vai me dizer se eu estou utilizando bem ou mal o meu tempo. Se eu estou ganhando ou perdendo vida. Tem uma outra história de uma pessoa que ela chega numa cidade e a primeira coisa que tem na cidade, na frente da cidade, é o cemitério. E a pessoa tem que passar dentro do cemitério. Ele chega a pé, ele vai passando pelo cemitério. E lá está assim, fulano de tal, 7 anos,
vai ciclando, 5 anos, e não sei o quê, tudo em anos, não tem a data de nascimento e a data de morte, tem quantos anos a pessoa viveu. Nisso vem vindo uma outra pessoa, né, cruzando com ele, e ele pergunta a ela, me explica aqui, todo mundo morre criança, porque eu estou vendo 5, 7, 3, né, anos aqui. Ele falou, não, é que o nosso hábito aqui é colocar o ano, a quantidade de anos que a pessoa viveu. Ela pode ter tido 70, 80 anos de vida, mas ela viveu 5, ela viveu 7. Aí faltou falar do outro ponto, que é o trabalho, que é o terceiro ponto, que eu preciso dedicar ao trabalho. Então, quando eu consigo organizar essas 3 coisas, eu consigo produzir, eu consigo descansar, e eu consigo me dedicar à família. Por que esse descanso? Eu vou voltar ali, quando eu estava dizendo do reptiliano, de todos esses processos todos. O nosso cérebro, ele não consegue ficar recebendo o tempo todo. Todo o nosso sistema, ele é sistólico e diastólico, né? Ele passa por 2 polos, de enche, diminui, aumenta, diminui. E o trabalho, o conhecimento, eu também venho da área de educação, né, eu também trabalhei no Univag por 8 anos, coordenei curso lá, professor universitário, e a gente precisa entender que tanto os alunos quanto os colaboradores no sistema de aprendizagem, treinamento organizacional também, eles passam por esse processo. Não adianta só você se alimentar, é preciso digerir. Então eu preciso dar o tempo para a digestão da aprendizagem, eu preciso dar o tempo para a digestão de criação de novos hábitos, não é só aqui, tem aqui e tem o Pará. O Beto Guedes tem uma música junto com o Ronaldo Bastos, chamada Amor de Índio, que ele diz assim, lembra que o sono é sagrado, e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio no uso do tempo, né? Porque se eu só trabalho, eu tenho problema. Se eu só descanso, eu tenho problema. Se eu só estou com a minha família 24 horas, eu tenho problema. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. Uma outra canção que fala sobre isso é do Gonzaguinha, chamada Um Homem Também Chora, com o subtítulo Guerreiro Menino, todo mundo deve conhecer. Então ele fala, precisa de um descanso, precisa de um remanso, precisa de um abraço da própria candura, ele está dizendo aí na questão da própria família, né, que é onde há contrapontos, há conflitos, mas você precisa ali da família, você precisa do descanso, e você precisa do trabalho, porque ele diz que sem o trabalho um homem não tem honra, e sem a honra a gente morre, a gente se mata, e não dá para ser feliz. Então veja que tem uma ciência por trás disso, que na verdade ela é natural, a gente foi desnaturalizando ela com o passar do tempo, né? Então a ideia é que a gente consiga um equilíbrio nesses três quesitos. E aí a gente tem algumas regras que são importantíssimas. Vamos pegar agora para o trabalho, por exemplo, a lei de Pareto. 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. O Robert Chiniachik, ele fala que nós temos, enquanto profissionais, 2 tipos de problemas. Um é achar que a competência técnica só por si só basta. Nós precisamos da comportamental, precisamos que o nosso trabalho seja visto, precisamos de competências gerenciais, não só a técnica, ela não resolve, em muitos casos, né? Aliás, ela não resolve nunca, sozinha. Você precisa dela, mas ela sozinha não resolve. E a outra é achar que trabalhar mais vai resolver a tua vida. Sabe, você trabalhar mais não vai resolver a tua vida. O que vai resolver a tua vida é trabalhar certo. E veja bem, eu sempre me preocupo com o que eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que trabalhar, estou repetindo o que ele diz e eu concordo com ele, né? Trabalhar mais não resolve. Mas não significa que você não vai trabalhar bastante. Não significa que você vai trabalhar pouco. Veja que a diferença entre trabalhar pouco e trabalhar certo, né? A gente precisa organizar o nosso tempo e trabalhar, fazer aquilo que tem que ser feito para atingir o resultado. Quanto mais organizado eu tenho o que eu preciso fazer, quanto mais eu tenho um objetivo definido, o Eugênio Mussac fala em 2 questões muito importantes, é objetivo definido e esforço estruturado. Quanto mais eu tenho meu esforço estruturado,
mas em função de um objetivo, eu vou fazer coisas que me levam a esse objetivo. E se eu não tenho esse objetivo, eu vou chegar aonde? Eu vou fazendo coisas aí aleatórias. Nós temos um problema, que eu venho trabalhando isso, eu sou articulista da Gazeta, colunista da Gazeta já também há 15 anos, mais ou menos, e a gente vem falando muito sobre essa questão da falta de conhecimento dos gestores no Brasil. As pessoas, elas abrem empresas porque tem uma ideia, e abre. Mas será que é isso? Só a ideia basta? Só o marketing, a ideia, ela é alguma coisa em relação a um produto, que ainda você tem preço, praça, né, a logística toda, a promoção. É uma estrutura extremamente complexa para você sair fazendo, simplesmente. Então, precisa se organizar para isso. Em função disso, agora nessa quarentena, eu escrevi um livro, meu 5º livro, chamado, veja bem, Como Transformar Sonhos em Objetivos. Não é nem realidade ainda. É aqui no começo, como eu começo a fazer alguma coisa, né? Porque se eu não tenho um objetivo, só tenho um sonho, ou seja, eu tive uma ideia, nossa, que legal, aquela empolgação toda, mas eu não parei para pensar, eu não estruturei aquele pensamento, eu não vi se tem uma chama ardendo aqui dentro do meu peito, se aquilo que eu efetivamente quero, ou se foi simplesmente uma ideiazinha que, né, um impulso que me deu para fazer alguma coisa. Quando eu transformo em objetivo, eu foco, eu direciono minhas ações. Se eu direciono minhas ações, eu trabalho menos em função daquele objetivo que eu quero. Com menos esforço, eu chego ao mesmo resultado que eu quero chegar. E é isso que as organizações precisam entender. É isso que as lideranças precisam entender. E eu estava falando da falta de conhecimento, porque a gente vê muito gestor que ele está preocupado com o quanto a pessoa trabalha, e não com o quanto ela produz. Está preocupado com a quantidade de horas que ela dispõe, e não, efetivamente, com o resultado que ela pode trazer. Essa pandemia, ela vai dar uma mexida. Quem for inteligente vai começar a entender, porque está clareando isso. Você está na sua casa, ninguém está te olhando, mas se você está fazendo 8, 10, tem gente trabalhando mais, tem gente trabalhando menos. Mas o que importa é o resultado está sendo atingido. Tem um videozinho que eu, às vezes, uso nas minhas palestras, tem um colaborador lá, na época do computador ainda, ele é antiguinho também, daquele computador grandão, né, com tela, ele joga milho no teclado e abre a janela. Aí os pombos entram e começam a comer o milho no teclado. Aí muda a cena, o gestor passa lá fora, põe o ouvido na porta assim, escuta teclando, tá tudo bem, e vai embora. Ou seja, o que importa é a pessoa estar tendo alguma atividade. O resultado, dane-se. Então a gente vê muita ação, às vezes, e pouco resultado. Tem também pouco trabalho e pouco resultado, né, e muito trabalho e muito resultado, e o que é o ideal? O trabalho certo com o resultado pretendido. Tem uma lei chamada Lei de Parkinson, que ele fala que as pessoas, elas fazem aquilo que tem que ser feito em função do tempo disponível. E isso é errado, ele diz. Tem que ser o contrário. Qual é o tempo necessário para eu fazer tal coisa? Porque aí eu posso inverter até. Tem coisas que eu tenho 8 horas para fazer e ela demanda 10. E se eu faço em 8, o que acontece? Perco qualidade. Tem coisas que eu posso fazer em 3, mas como eu tenho 8, eu faço em 8. Então ele dá essa ideia assim, vamos reformular o mapa mental, vamos repensar esse modelo, né? Pensa, é como um projeto, gente, uma gestão de projeto. Você vai pegar lá, você vai fazer um cronograma, qual é o tempo necessário? A gente sempre, pelo menos assim, eu sempre trabalho de trás para frente, né? Eu preciso chegar em tal data, o que eu posso fazer, quais atividades eu preciso, quais recursos eu preciso, porque pode ser que eu veja que não dê tempo. Eu vou construir um prédio, tem 3 anos. Eu parto do princípio que eu tenho 3 anos. Eu posso fazer em 3 anos? Com determinado recurso, 5, determinado recurso não, preciso ir para 4. Com determinados recursos, posso fazer em 2. Por isso que a gente vê, a China constrói um hospital não sei em quantos dias, o Brasil leva não sei quantos anos, você pode fazer um viaduto em um dia, pode fazer, em um dia não, né? Em alguns dias, em um mês, em 2 meses, 3 meses, você pode fazer um viaduto em 5 anos, depende do seu recurso, da sua vontade e do desperdício de tempo e do desperdício de trabalho. Outra coisa que é importante no tempo, no trabalho, o Eugênio Mussac também fala, da gente ter várias férias todo o tempo. Então,
ele vem ao encontro de uma lei que chama Lei das Sequências, não, perdão, a Lei da Contraprodutividade até um certo limite de tempo. Por que a gente dá uma aula e 1h30, no máximo 2 horas, o ideal é 1h30 você dá um intervalo? Porque a pessoa começa aquilo que eu falei lá no começo, ela começa a absorver, e ele não tem tempo de digerir. Precisa parar um pouco, para o cérebro se organizar, para as informações se alocarem lá dentro, né? Então a gente precisa desse tempo. Faço um pouquinho, que o Eugênio fala das férias, né? Tem um intervalo, paro, volto, faço, mas isso tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado, porque tem a lei também das sequências homogêneas de trabalho. O que é essa lei? Quanto menos interrupção eu tiver, parece que elas são conflitantes, tá? Mas eu preciso organizar isso. Quanto menos interrupções eu tiver, quanto mais focado eu tiver, melhor vai sair. Mas aí que tá, até um certo limite de tempo. Aí eu tenho que parar. O que a gente não pode vou fazer um relatório, vou elaborar um relatório e estou numa sala com 200 pessoas lá, e todo mundo conversando, e cara, para e fala com você, e conta uma piada aqui, fala ali, às vezes é importante isso, mas em momento certo, né? Então tem muita coisa que você tem que pensar, e sair desse ambiente, procura uma sala de reunião, né? Porque você precisa parar para pensar, você precisa estar consigo naquele momento. E há momentos em que a troca de informação ela é extremamente importante, senão você também não cresce, senão você também não faz um bom trabalho. O que ocorre é o seguinte, a gente tem que partir de um princípio que, primeiro, o mais importante. Fazer primeiro o mais importante. Trabalho é mais importante que a família? Depende a hora sim, depende a hora não. Família é mais importante que o trabalho? Mesma coisa. Então, quando eu estou falando de importância, eu não estou dizendo só do trabalho, estou dizendo de tudo, de uma organização voltando ao equilíbrio, né, para poder utilizar esse tempo. O tempo tem uma característica muito importante, que ele é democrático. Aqueles 1440, todo mundo recebe. A questão é o que você faz com ele. Então, quando você define prioridade, você consegue ter melhores resultados. O Stephen Covey, ele tem um DVD, um filme, né, que vem no Oitavo Hábito, no livro Oitavo Hábito, que assim, tem uma lata, sei lá, um recipiente, né, cheio de pedra e com areia, para encher lá. Então a areia, ela é fina, é menos pequenininha, né, representa as atividades mais simples, menos importantes, e tem as pedras grandes. Então, se você for lá e colocar areia primeiro, ou seja, se você começar a fazer as atividades menores, menos importantes primeiro, as grandes não cabem. Tenta fazer isso. Põe uma areia e põe as pedras grandes depois. Você precisa ir lá, abrir a areia, e não vai, né? Agora, se você colocar as pedras grandes primeiro, e você despejar a areia lá, tudo cabe. Então, as pedras grandes representam, primeiro, o mais importante. Isso é dificílimo da gente fazer, porque tudo que é mais complexo, a gente tende a deixar para depois. Parece que assim, a gente tem uma ilusão de que as coisas vão se resolver sozinhas, e elas não vão. O sistema todo, o universo, ele tem uma agenda, existem leis que não adianta você brigar com elas, ou você entende e se apropria delas e usa de modo correto, ou porque ela é imutável, né? Não tem jeito. Então a ideia é isso, primeiro, o mais importante. E aí a gente vem para uma divisão de, não vou dizer de importância, mas de relatividade do tempo. Também isso precisa ser levado em consideração. O que é um ano, né, para uma pessoa que está na escola, por exemplo, quando ela perde um ano, né, um ano para ela representa muito, tem que fazer tudo aquilo de novo, etc, etc, etc. Para uma revista, por exemplo, o editor de uma revista semanal, quer dizer, ele tem que estar rodando toda semana, é uma coisa maluca.
Eu escrevo uma coluna semanalmente, isso é uma loucura. Agora, eu fico imaginando o editor-chefe do jornal. Ele tem que produzir uma edição todos os dias. Todos os dias. Então, o primeiro mais importante para mim em relação a esse trabalho é uma, para ele é outra, para o aluno é outra. Né? E para a gente, assim, dependendo da situação que a gente está, isso tudo vai interferir. Né? Você imagina um segundo para um nadador. Eu vi uma palestra do Gustavo Borges aqui em Cuiabá, tempos atrás, também tem uns 10 anos já, e ele trouxe uma imagem de uma nadadora, que a hora que ela bate para fazer a volta, eram 100 metros, né, uma disputa de 100 metros, a hora que ela bate nos 50 para fazer a volta, ela faz esse movimento com a mão. Ou seja, quando ela faz esse movimento com a mão, só naquele momento, ela começa a reter a água, né, aqui. Enquanto o correto seria fazer esse movimento de ir cortando a água. Isso fez com que ela perdesse milésimos de segundos e impactou numa medalha de prata. Então, veja, ela perdeu um campeonato olímpico por conta desse movimento. A gente precisa pensar nisso. O que eu estou fazendo que está retendo água? O que eu estou fazendo que eu estou perdendo tempo? O que eu estou fazendo o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso pensar? Que hábitos eu posso mudar para poder melhorar o meu desempenho? Lembrando que desempenho é tirar a promessa. É tirar, né, sem empenho é promessa. Penhora. Empenho e penhora são sinônimos. Então, desempenho, tirar a penhora, tirar a promessa. Eu assumo um compromisso de fazer tal coisa, e quando eu termino isso com a qualidade desejada, eu desempenho. É como ir lá na caixa, quem foi lá e penhorou a joia, não sei o que, quando você vai lá e paga, e retira a joia. E a empresa nos paga, porque a gente desempenhou. Né? Então, o desempenho está muito atrelado à qualidade da minha produtividade. Tá? Para já ir encerrando aqui a minha fala, que é importante também, a gente usar, o Orlando deve falar de tecnologia, porque é a área dele, não sei, mas eu acho que assim, o Domênico de Masi fala uma coisa muito importante, da gente conseguir usar a tecnologia para produzir mais e sobrar mais tempo para a gente, né, e não ficar escravo dela. Então, ela nos proporciona uma produtividade muito maior, ela nos proporciona hoje resultados excelentes, né, temos que utilizá-la. Nós temos que ter educação tecnológica, né, usá-la para o nosso bem, usá-la para a gente poder ganhar mais tempo para a gente ter autonomia e poder fazer aquilo que também nos é importante em outra área, além do trabalho. Então, ter a hora certa para descansar, a quantidade certa de horário para descanso, quantidade certa de horário para ter o seu tempo, para ter o tempo com a sua família, e ter a qualidade e a quantidade certa de tempo de trabalho. Acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado. Muito bom, Couto. Muito obrigado aí. No final, aí, também, se vocês quiserem, perguntas, quiserem já colocar no chat ali, e depois você poderá responder. E agora vamos com uma segunda parte do nosso MTI Tech Talk, que é com o Orlando Júnior. Orlando, sua vez. Obrigado, Gustavo. Couto, parabéns pela maneira como você abordou o conteúdo. Bem legal de ouvir. E fui fazendo o link ali com várias coisas. E eu queria começar fazendo com a audiência aí, provocando uma reflexão, falando sobre propósito, sobre objetivos, sobre definição de sucesso. Então, entendo que a grande maioria que trabalha hoje na MTI, a gente está falando dentro de um ambiente empresarial, dentro de um ambiente de empresa, mas cada um de vocês tem a sua vida própria, a sua família, seus sonhos, seus objetivos. Então, a reflexão é nesse sentido, né? Onde é que você quer estar, o que você quer estar fazendo, como é que você quer ser lembrado, e para não ficar nessa de, depois que partir, pensar aqui daqui 10 anos. O que você quer estar fazendo? Você quer ser reconhecido e conhecido pelo quê?
por uma boa vida familiar, por um sucesso profissional, por um sucesso financeiro, por um sucesso político, enfim, qual é a tua ambição, qual é o teu propósito, o que te move? É muito importante a gente fazer essa reflexão e cada um de nós ter isso bem definido, porque o que a gente faz no dia a dia tem impacto no que a gente vai ser no futuro. E aí, o que eu acho importante, né, quando a gente de novo fala a questão do propósito, é o seguinte: se eu tenho meu propósito claro, se eu tenho meu objetivo claro, cada ação que eu faço, cada comportamento que eu tenho, cada tarefa, eu sei dizer, em relação ao meu propósito, se aquilo me leva para mais próximo ou para mais longe do meu propósito, do meu objetivo. Então eu começo fazendo essa provocação, né, recomendando aí que vocês façam essa reflexão. E toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas, poxa, Orlando, mas 10 anos é muito tempo, nem sei se eu vou estar vivo e tudo mais, né? O tempo passa rápido, né? Então 10 anos parece muito tempo, mas não é não. Independente disso, se você não quer pensar em 10 anos, você acha que é muito tempo, pense em 1 ano, pense em 6 meses, pense em 3 meses. Mas é importante, de novo, que você tenha essa clareza de objetivo. É óbvio que isso transpõe também para a empresa, né? O outro colocou muito bem, né? Uma das causas de insucesso das empresas no Brasil, principalmente das micro e pequenas empresas, é a dificuldade de ter um objetivo e de perseguir esse objetivo, né? As empresas os empresários acabam colocando em prática ideias que mudam a todo momento, né? Sem necessariamente avaliar se essas ideias levam para o objetivo que tem. E aí, volta e meia, é muito comum a gente ver em determinado mês uma empresa trabalhando numa direção, no mês seguinte trabalhando numa outra direção, e aí você construiu no mês, você destrói no mês seguinte. Então, eu começo com, né, vou ser muito repetitivo aqui, porque não há outra maneira de eu deixar claro para vocês a relevância que isso teve no meu dia a dia, na minha história, na minha carreira. É claro qual é o objetivo. Eu queria pegar isso e contar, exemplificando, né, de como é que isso faz sentido no nosso dia a dia. Em um determinado momento da minha vida, eu me envolvi com o futebol americano. Ali no início dos anos 2000, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos, conheci o esporte, fui assistir uma partida, gostei muito, trouxe uma bola que era que fosse souvenir, comecei a jogar, comecei a praticar, chamando as pessoas, e até que em 2006 a gente conseguiu criar uma equipe de futebol americano aqui em Cuiabá, o Cuiabá Arsenal. E uma das primeiras tarefas que a gente teve, né, eu sou aficionado por gestão de empresas, foi fazer o planejamento do Cuiabá Arsenal, né, estabelecer ali, entre outras coisas, a visão de futuro. E eu me lembro que na discussão com o grupo que estava junto, quando a gente fez ali, vamos colocar qual que é a visão de futuro, a gente, por um determinado momento, a gente colocou que nós queríamos ser o melhor time do Centro-Oeste. Na época, isso significava vencer o time de Brasília. Era basicamente o adversário que a gente tinha aqui no Centro-Oeste. E aí, discutimos, e até que alguém nos fez a provocação de por que não ser o melhor do Brasil. Qual que era a diferença prática disso? E assim foi. E a gente colocou, então, que o objetivo do Cuiabá Arsenal era ser o melhor time de futebol americano do Brasil. Ficou um objetivo muito mais desafiador. E fez com que a gente alcançasse esse objetivo. Por 2 anos nós fomos campeões brasileiros. E dava um sentido no que a gente fazia no dia a dia. Toda vez que a gente pensava, está cansativo, o treino está muito pesado, estamos treinando 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e a gente pensava, mas quem mais no Brasil está treinando 3 ou 4 vezes por semana? Quem é que
está fazendo o que a gente faz. Então, e esse era a energia, né? Ter esse objetivo nos dava energia para buscar esse treino além dos demais, e isso, né, alguns anos depois, deu resultado e trouxe para o time de futebol americano 2 títulos nacionais. Então, queria que cada um de vocês levasse da nosso bate-papo aqui essa tarefa, né, de fazer uma reflexão e onde é que eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 3 anos, 2 anos, 1 ano, enfim. O segundo ponto, né, decorrente disso, o Kotler abordou muito bem a questão dos 1.440 minutos que a gente recebe todo dia, e aí quando a gente fala de gestão de tempo, que é como é que a gente usa esse tempo, e a gente percebe que não dá para fazer gestão de tempo, porque o tempo, ele não acelera nem diminui, ele é fixo, é constante, né? São 1.440 minutos por dia, e não tem como você mudar isso. Então, você tem que fazer a gestão das tarefas que você faz no tempo que lhe adapta. Então, é muito mais uma questão de gerir suas prioridades do que de gerir o tempo. Eu encontro com alguns colegas, com algumas pessoas, e eu tenho o hábito de praticar atividade física, já pratiquei mais, pratico menos, mas enfim, eu não abro mão da corrida, um esporte que caiu bem na minha vida, que eu viajava bastante quanto na vida de executivo, assimilei, gosto e até hoje pratico. E volta e meia as pessoas, quando eu falo sobre isso, e a gente está conversando, as pessoas falam, mas eu queria ter o tempo que você tem para correr. Eu falo, não é uma questão de tempo, é questão de prioridade. Eu dou o seguinte exemplo, né? Vamos pegar cada um de vocês aqui, se vê nessa situação. Você está saindo de casa, vai para o trabalho, um dia lotado de trabalho, reuniões e mais reuniões, compromissos inadiáveis, e você está saindo ali da sua casa, acontece um princípio de incêndio na sua casa. Você vai parar e você vai cuidar daquilo. Você vai apagar o fogo, você vai chamar os bombeiros, você vai cuidar do que queimou, do que não queimou e tal. Depois, você vai dar um jeito e resolver as coisas no trabalho. Então, aquele incêndio virou prioridade. Se você não acudisse àquele incêndio, você perderia a sua casa, perderia seu patrimônio, eventualmente até pessoas da sua família que estavam ali dentro. Então vamos colocar uma outra situação. Você está saindo com a mesma agenda, a mesma tarefa, tudo. Teu filho te faz uma provocação. Pai, me leva hoje na escola? Pai, me leva hoje no futebol? Quantos de vocês encarariam isso como um incêndio? Então, entendo que as prioridades, elas afetam a maneira como a gente lida com o tempo. E a minha provocação aqui é, será que você dá prioridade para as coisas adequadas? E, de novo, como é que eu vou saber se essa coisa é adequada ou não? Se você tem um objetivo, você consegue avaliar com mais clareza quais são e quais deveriam ser as suas prioridades. Então, na minha escalinha aqui, você precisa ter o objetivo, o propósito, e você vem com isso, você consegue estabelecer as suas prioridades de momento. Essas prioridades vão mudando ao longo do tempo, vão mudando ao longo da vida, né? Assim como os objetivos também vão mudando. Eu, quando criança, queria ser astronauta, depois queria ser piloto da Força Aérea Brasileira, né? E acabei sendo um gestor. Então, as prioridades vão mudando, né? E eu não sou um piloto frustrado, né? Eu sou um gestor feliz. Eu entendo que eu tive, no que eu me coloquei de objetivo, de propósito, eu tive sucesso na minha carreira. Então, é absolutamente normal que as prioridades, os objetivos vão mudando e, consequentemente, as prioridades vão mudando também. Às vezes o objetivo não muda, mas a prioridade muda. Eu estou mais perto do meu objetivo, então eu posso relaxar um pouquinho aqui, colocar a prioridade num outro assunto que não está andando tão bem quanto, enfim. Isso é normal. E aí, avançando com isso, a gente chega no que nós fazemos, né?
Eu fiz uma formação em coaching. Eu sei que a palavra coaching ele é muito mal visto em algumas coisas, mas é preciso abrir a cabeça e entender que coaching é uma palavra hoje usada para muitas coisas aqui no Brasil. Mas tem muita coisa, tem o processo certo, o processo sério de coaching aí. Em um determinado momento da minha carreira, eu achei que eu precisava melhorar as minhas ferramentas, as minhas habilidades, tanto de autoconhecimento, quanto de ser capaz de influenciar as pessoas que estavam na minha equipe. Fui, então, fazer a formação de coaching, foi muito relevante para mim. E uma das coisas que a gente aprende fazendo isso é que a gente não a gente faz. Então, é muito comum a gente rotular as pessoas colocando um carimbo. Fulano é preguiçoso, fulano não tem compromisso com as coisas, porque está sempre atrasado. Não, as pessoas não são, elas fazem e a gente vê elas fazendo, né? A gente é percebido pelo que a gente faz. Isso é muito poderoso, porque nos ensina o seguinte: eu não sou alguma coisa, eu não nasci assim, eu faço alguma coisa, eu faço porque eu aprendi a fazer. E se eu faço de uma determinada maneira, eu posso aprender a fazer de outra determinada maneira. Então, traz para o outro assunto aqui, que é comportamentos. O Coulter abordou isso também, falando de hábitos, né, hábitos, comportamentos. Eu coloco isso tudo dentro aí da maneira como a gente age no dia a dia. O que a gente faz? Quais são os comportamentos que a gente tem? Quais são os hábitos que a gente tem? E aí você tem comportamentos e hábitos produtivos, comportamentos e hábitos não produtivos. Produtivo é uma palavra, é um adjetivo importante aí nesse contexto, porque ele parte do princípio que você está medindo o que você faz, o resultado do que você faz em relação a algum alvo, em relação a um objetivo, em relação a uma prioridade, em relação às coisas que você traçou para a sua vida, para a sua carreira. Então, assim, se eu não sei qual é o objetivo, como é que eu vou avaliar se o que eu estou fazendo é produtivo ou não é produtivo? Então, de novo, as coisas todas se encaixam. E aí esses comportamentos, de verdade, eles consomem os 1.440 minutos que nós temos. Então, eu só consigo avaliar se eu estou tendo os comportamentos adequados, se eu estou tendo os comportamentos produtivos, se eu tenho minhas prioridades, se eu tenho meus objetivos traçados, né? Então, isso tudo é teoria, mas sem encaixar essas grandes peças, né? E aí, usando a analogia lá que o Coulter trouxe do Stephen Covey, né? Sem eu colocar as pedras grandes dentro do jarro, não vai sobrar espaço para me colocar areia dentro da garrafa. Então, é importante ter essas coisas todas concatenadas. E aí, queria falar agora um pouquinho de hábitos, entendendo que em determinado momento vocês vão fazer essa lição de casa, objetivo, prioridade. Então, agora a gente começa a falar de hábitos. E não dá para falar de hábitos hoje sem falar de tecnologia e sem falar principalmente de redes sociais e dos smartphones, que talvez seja, para a grande maioria das pessoas, o principal comportamento não produtivo que a gente tem no dia a dia, né? Então, é um elemento que entrou nas nossas vidas com o objetivo de melhorá-la, a tecnologia, né, os smartphones, as redes sociais, e que na prática tem por objetivo nos manter grudados na tela o máximo de tempo possível. É desta maneira, né, consumindo a nossa atenção, que essas grandes empresas, Facebook, Apple, Google, ganham dinheiro. Então é importante vocês terem isso em mente, né? Vocês são de tecnologia, tenho certeza que a grande maioria de vocês aqui tem acesso aos melhores smartphones, entendam que, principalmente, as redes sociais estão ali para manter você atento a elas o máximo de tempo possível. Assim que essas empresas ganham dinheiro, né? Vocês são audiência para as redes sociais, a rede social ganha dinheiro vendendo a sua atenção para os anunciantes. Então, algumas coisas simples aí que você pode fazer com relação ao seu smartphone, e que eu
de novo, usando a minha experiência, faz com que você passe a ter nele uma ferramenta, né? Você passa a controlar o smartphone e não o contrário. A primeira é a notificação. A notificação, ela é um elemento que, se a gente estudar o ciclo do hábito, ela entra ali com o gatilho. Então, a notificação existe para chamar a sua atenção e para levar você de volta para a ação de entrar no celular, entrar no smartphone, e ali tem uma série de truques para fazer com que essa entrada não seja rápida, para fazer com que você fique ali muito tempo. Então, minha primeira recomendação é desabilite toda e qualquer notificação que tem no seu celular. Mas é tão radical assim? Sim, desabilite tudo. Em uma semana, desabilitado tudo, né, sem colocar nada, você vai estar desintoxicado, e aí você vai ter a serenidade, né, a maturidade de decidir, com a experiência dessa semana, o que faz sentido você habilitar e o que não faz sentido você habilitar. Eu tenho minhas notificações desligadas, assim, 98% delas. Uma que eu tenho desligada é do WhatsApp. E tem sido objetivo de muita discussão com a minha esposa, que ela me manda mensagem e eu não vejo as mensagens. Só que se eu ligar a notificação dela, eu tenho que ligar de todo mundo. Eu digo para ela, olha, você tem o nosso plano aí, você pode me ligar sem pagar nada. Então, se for urgente, me liga. A gente já chegou num acordo em relação a isso. E funciona. Então, assim, se eu conseguir negociar isso com a minha esposa, por que você não vai conseguir negociar isso com o seu chefe? Né? É óbvio que, ao desligar as notificações, você tem que ter o hábito de tempo em tempo ir lá olhar as mensagens, ir lá olhar as tarefas, porque senão você vai ficar 2, 3 dias sem responder uma mensagem do seu chefe. Imagina você ficando 2, 3 dias sem... Eu ficando 2, 3 dias sem responder a mensagem da minha esposa. Então, falando em termos de hábito, esse é um hábito que eu considero bastante prejudicial e recomendo que vocês verifiquem como é que vocês lidam aí com o smartphone e principalmente com a questão das notificações. Um outro hábito, um outro comportamento que a gente tem, e vocês de tecnologia vão entender bem, né, é aquilo de dizer que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que batem no peito e dizem, eu sou capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu queria propor um desafio a vocês, que não vamos fazer agora, mas depois vocês façam. Eu quero que vocês peguem uma folha de papel, vocês dividem essa folha de papel em 3 colunas. Na primeira coluna, vocês vão escrever os numerais, número 1, número 2, número 3, até o número 10. Na segunda coluna, vocês vão escrever as letras, A, B, C, até a letra J. Na terceira coluna, vocês vão escrever os algarismos romanos, 1, o I, 2I, 3I, até o algarismo romano 10. Vocês vão fazer isso 2 vezes, vocês vão medir o tempo que vocês levam para fazer essa tarefa as 2 vezes. Na primeira vez, você vai fazer uma linha de cada coluna. Então, você vai escrever lá número 1, aí depois você vai escrever a letra A, depois você vai escrever a letra I, né, do algarismo romano. Depois você volta, número 2, letra B, 2I, até chegar no final das colunas, até chegar no 10, no J e no X. Mede o tempo que você leva fazendo isso. Na segunda vez, você vai fazer uma coluna de cada vez. Então, você vai escrever de 1 a 10 os números, depois de A a J as letras, depois de I até X o algarismo romano. E você vai medir. Todas as vezes que fui apresentado esse teste, fiquei cético, fiz, e eu consegui fazer a segunda tarefa na metade do tempo da primeira. E todas as vezes que eu aplico esse teste com pessoas, com amigos, com grupos, com treinamentos, a média é essa, né? A gente faz da segundo método, a gente faz com a metade do tempo do primeiro. Por quê? Porque no primeiro você está fazendo no regime de multitarefa. Seu cérebro está trocando de número para letra para algarismo romano em frações de segundo. Na segunda tarefa, você está focado. Você pensou número, depois você pensou letra, depois você pensou romano. Então façam um teste, cada um de vocês vão ver que vocês não são multitarefa. Quando você tenta fazer várias tarefas ao mesmo tempo, você se cansa mais e você leva mais tempo e você aumenta sensivelmente a taxa de erro das tarefas. Então, trabalhar focado, trabalhar concentrado em uma tarefa por vez, aumenta muito a chance de você fazer um trabalho mais rápido, maior qualidade e com menor erro. Né? Então, se você é muito ocupado, se você está com muitas coisas na sua lista de tarefa, na sua mesa,
a melhor maneira de acabar com elas é fazendo uma e apenas uma coisa de cada vez. Você vai ganhar aí quase que 100% de produtividade. Você vai conseguir fazer as coisas na metade do tempo. Sei que a expectativa de vocês também é de falar de ferramenta, então queria passar rapidamente aqui por algumas ferramentas que eu uso e eu acho que podem ajudar vocês. A principal dela está num livro, que é o livro do Dave Allen, chama, no Brasil é A Arte de Fazer Acontecer, em inglês é Getting Things Done. Esse Getting Things Done aí deu origem a uma sigla que é GTD, então é um livro que traz a metodologia GTD de gestão de prioridade, gestão de tarefas e também aí a gente pode chamar isso de gestão de tempo. Recomendo a leitura, é um livro na casa aí dos 50, 60 reais aqui no Brasil, tem em português, muito bom, tem muito material na internet também sobre isso, então vale a pena você adquirir essa metodologia, entender a metodologia e aplicar isso para o seu dia a dia, né? Algumas coisas importantes ali. Ele não faz uma distinção entre vida profissional e vida do trabalho, ele entende que você é uma pessoa só e você tem as suas tarefas, os seus objetivos. Então não adianta você tentar separar isso, porque é tudo uma coisa só. Segunda coisa, ele parte da premissa de que você tem que anotar tudo, porque o nosso cérebro não é feito para lembrar, nosso cérebro é feito para raciocinar. Então quando você tenta usar o seu cérebro para lembrar do que você tem que fazer, das suas tarefas, da sua agenda, você está colocando seu cérebro sob estresse, você fica estressado, você fica mais cansado. Quando você tira essa obrigação do seu cérebro, você ganha muito em produtividade. E aí, quando a gente fala disso, a gente vai falar aí de duas ferramentas que você precisa ter. Uma ferramenta é a sua agenda de compromisso, né? A gente está aqui no ambiente do Google, então é o Google Agenda, onde você tem ali os dias da semana, as horas do dia e o que você vai fazer em cada uma daquelas tarefas, em cada um daqueles horários. Então, Dave Allen recomenda que você use a agenda para alocar aquelas tarefas que tem data e hora para começar, data e hora para terminar. Então, a reunião é levar o filho na escola, a sessão na academia, é o almoço com a esposa, é a apresentação final do projeto para a diretoria, enfim, são as tarefas com as quais você tem um compromisso de horário. E você precisa de uma outra ferramenta, né, que é uma lista de tarefas. Ele recomenda lista mesmo, papel em branco, escreve ali a tarefa, põe um quadradinho para quando você terminar, sei lá, e riscar, que você vai colocar a lista das tarefas com as quais você não tem compromisso de horário para fazer. Você pode até ter deadline, você pode até ter uma data para entregar, mas a entrega é na sexta-feira. Eu posso fazer agora, eu posso fazer amanhã, ou eu posso fazer na sexta-feira de manhã, desde que esteja pronto na sexta-feira à tarde, né? Então são aquelas tarefas que eu devo fazer, mas eu não tenho um horário exato para trabalhar nelas. Então você tem duas ferramentas, uma é a sua agenda com os horários ocupados e outra é a lista de tarefas. Então sigo a agenda, óbvio, né? Cheguei ali no momento que eu não tenho compromisso marcado nenhum. Opa, não tenho compromisso aqui, abro minha lista de tarefas, né? E qual é a tarefa que eu vou executar agora, né? E aí, claro, o livro ali tem uma série de dicas, de orientações para como é que você escolhe a tarefa certa em cada momento. Outra coisa importante também do GTD, que vocês vão perceber que é muito relevante, principalmente para quem está em organizações, é a delegação. Então, uma das primeiras coisas que você tem que se perguntar quando uma tarefa chega para você é: eu sou a melhor pessoa para fazer essa tarefa? E principalmente quem é líder, geralmente não é você a melhor pessoa para fazer essa tarefa. Você pode ser a pessoa que fará mais rápido naquele momento. Mas se você você evita delegar naquele momento, você nunca vai conseguir delegar, então alguma coisa que você poderia, ao longo do ano, fazer 2 vezes, você vai ter que fazer 50 vezes, porque você não ensinou alguém da sua equipe a fazer, né? Uma outra ferramenta, o GTD é uma delas, recomendo que você dê uma olhada. Uma outra ferramenta, passar muito rápido aqui, e depois eu deixo uma outra listinha de ferramentas, é a técnica Pomodoro. Então, Pomodoro é tomate em italiano. Na Itália é muito comum aqueles relógios para usar na cozinha no formato de um tomate. Então, você vai lá e gira o tomatinho ali, colocar 25 minutos no forno. Coloca 25 minutos, quando os 25 minutos passam, aquilo apita. Então, é uma técnica criada por um italiano, que ele chama de técnica Pomodoro, que diz o seguinte:
use um relógio, cronometre 25 minutos. Nesses 25 minutos você vai trabalhar focado em uma determinada tarefa. Você deve desligar todas as distrações, colocar celular no modo silencioso, no modo avião, desligar e-mail, desligar tudo que possa, né, telefone, tudo que possa te distrair, e por 25 minutos você trabalha numa determinada tarefa. Ao final dos 25 minutos, você tem 5 minutos livres. Nesses 5 minutos, você vai fazer o que você quiser fazer. Vai abrir celular, vai para o WhatsApp, vai para o grupo da família, vai para o grupo do condomínio, grupo de futebol, vai olhar e-mail, vai assistir vídeo no YouTube, enfim. Terminou aqueles 5 minutos, você começa um novo ciclo de 25 minutos focado em determinada tarefa. Então, é um método, eu estou colocando ele porque me ajudou bastante, me ajuda bastante ainda. Tem dias que são mais pesados que os outros, eu preciso de um pouco mais de entregar resultados um pouco mais rápidos, então eu recorro a essa metodologia. E finalmente, mas não menos importante, é a questão da atividade física. Muito importante que nós tenhamos aí pelo menos 30 minutos de atividade que geram suor por dia. Não dá para fazer todo dia, então são 3 horas na semana, distribua essas 3 horas aí da maneira que melhor lhe convir. Mas o seu cérebro precisa desse descanso, né? Você precisa cansar o restante do corpo para que o seu cérebro descanse, como o Couto falou aí, que você faça a digestão do que você recebeu. Encerro por aqui, aí fico aberto às perguntas, espero que de alguma maneira eu consiga ajudar vocês. A gente abriu aqui para pergunta, tivemos 2. Você já respondeu parte das perguntas aí na sua explanação. O Couto também deixou ali a sua contribuição com a lista de livros. Deixamos mais algum tempinho aí, caso vocês queiram deixar algumas perguntas, a gente também pode enviar para os nossos palestrantes por e-mail. Eles podem responder para a gente de acordo com o tempo de vocês, é claro. Mas é isso, gente. Foi muito gratificante ter a palavra de vocês dois. Muito obrigado. Deixa eu só endereçar essa pergunta aqui, acho que foi você que fez, de ferramentas digitais para definir prioridade e objetivo, né? Papel e caneta. Então, pega uma folha em branco, escreve ali, desenha, do jeito que você achar melhor, mas é a melhor ferramenta. Nós estamos falando de coisas que são relevantes, de coisas que vão ocupar a tua vida, onde é que você vai estar daqui 10, 15 anos. Então, ferramenta é o que menos importa aqui. E de verdade, quando eu faço esses momentos de reflexão, de olhar, é papel e caneta, não precisa mais do que isso. Perfeito. Para encerrar, então, acho que o nosso presidente também gostaria de dar uma palavrinha, agradecer vocês. Presidente, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Para a MTI é uma satisfação, uma imensa satisfação aí, estar participando, estar contribuindo aí com algumas informações. Quero agradecer os palestrantes Orlando Júnior e Couto Júnior aí, para que seja um multiplicador também de boas ações, parceria com a MTI. Eu estou muito satisfeito pelos trabalhos desenvolvidos pela nossa diretoria, pelos gerentes, todos os gerentes que fazem parte do nosso negócio, da nossa empresa, com a visão agora da MTI um pouco mais empresarial. É uma empresa agora com um modelo de estatal. Então, a gente vem buscando, cada dia, a melhoria contínua. Brilhantou bastante o nosso evento aí, os palestrantes, e todos aí da participação que teve pelo chat aí. E estamos à disposição. O MTI agora buscando novos caminhos, buscando novas tecnologias, buscando conhecimento na gestão de negócio, buscando uma parceria. Eu não conheço nenhuma empresa sozinha que vai ser de sucesso. Precisa de parceria. Pessoas honestas, sérias, que vão fazer a diferença no nosso negócio. Tá certo? Fico muito obrigado aí a todos que participaram do evento e um grande abraço aos palestrantes aí. Ao Gustavo, organizador do evento, e a equipe dele também, eu quero agradecer, e todos os participantes aí. Meu muito obrigado. Então, gente, foi isso. Assim, a gente encerra mais uma edição do nosso MTI Tech Talk.
Agradecer muito a galera da inovação, que é o idealizador desse evento, Sayuri, Janine, Paulo. O Joel também, que entrou em contato com os nossos amigos aqui, que nos ajudaram nessa palestra. Inclusive, Orlando e Couto. Se vocês puderem deixar o contato de vocês no chat aí, a gente também pode repassar para o pessoal aí, depois nas redes sociais de vocês aí também, para a gente fazer uma interação. Gente, é isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Mês que vem tem mais uma edição e a gente conta com vocês, tá bom? Então, até mais. Bom trabalho a todos. Obrigado.